Siga no caminho que Deus te mostrará. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar completamente a forma como você encara suas decisões e sua caminhada de fé. Muitas vezes não sabemos qual direção seguir, mas Deus já preparou um caminho para nós. Ele nos chama para confiar, para dar um passo de fé, mesmo sem enxergar o destino final. Antes da gente continuar, só um aviso. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Vamos começar fazendo uma oração, amém? Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos, sabemos que os Teus planos são perfeitos. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Que eles tenham clareza para enxergar o caminho que o Senhor tem para eles e coragem para seguir sem medo. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. Conceda a ela a Tua paz, Senhor. Dê a ela uma mente tranquila. Conceda a essa pessoa uma vida com mais sabedoria, onde ela consiga enxergar melhor o que o Senhor tem para a vida dela. Nós preferimos a Tua vontade, mesmo que isso signifique que tenhamos que abdicar de algumas das nossas vontades. Mas cremos e reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, esse versículo fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Ele não recebeu todas as respostas de imediato. Deus não mostrou um mapa detalhado, nem explicou cada etapa do caminho. Deus apenas disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo semelhante para você. Talvez você esteja esperando segurança, uma resposta clara, um sinal definitivo antes de agir. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele nos chama para confiar antes mesmo de entendermos o destino final. Deus te chama antes de te dar todas as respostas. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Muitas vezes queremos saber de antemão o que vai acontecer. Queremos um plano detalhado antes de tomar uma decisão. Mas Deus nos pede para confiar primeiro. Ele nos dá a direção à medida que obedecemos. Talvez você esteja esperando que Deus resolva tudo antes de dar o primeiro passo. Mas a fé funciona ao contrário. Você dá o passo e então Deus revela o caminho. Quantas vezes você se viu diante de 2, 3, até mais caminhos para escolher e se sentiu perdido? Porque muitas vezes a gente até sabe qual é o caminho que Deus quer que a gente siga, mas parece que vai ser o caminho mais difícil. Parece que será o caminho que nos trará mais desafios, mais lutas, mais renúncia. E de fato, o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho que nos leva a uma vida perto de Deus exige que confiemos não no que vemos, mas naquilo que Ele já falou. E é nesse momento que a dúvida vem.
O inimigo sussurra nos nossos ouvidos que não vale a pena, que há opções mais fáceis, que talvez não seja Deus que falou com você. E se você não estiver firme na fé, pode acabar pegando um atalho que parece bom no começo, mas que não te leva ao destino que Deus tem para a sua vida. Porque o caminho de Deus não se baseia em conveniências, mas em propósito. Ele nos chama a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E o que sustenta essa caminhada? A confiança. A certeza de que Deus é fiel e que Ele não nos chamaria para um caminho sem antes preparar cada passo. Quando confiamos, entregamos a direção da nossa vida nas mãos dele. Ainda que não enxerguemos tudo, sabemos que Ele vê. Ainda que o caminho pareça incerto, sabemos que Ele já o traçou, antes mesmo de nascermos. E essa é a grande diferença entre caminhar com Deus e caminhar sozinho. Quando seguimos o caminho que Ele nos mostra, podemos até enfrentar desafios, mas não estamos sozinhos. Podemos até tropeçar, mas temos a certeza que haverá uma mão estendida para nos erguer novamente. O caminho de Deus pode parecer incerto, mas é o melhor para você. Aos olhos humanos, deixar tudo para trás e seguir uma direção desconhecida pode parecer loucura, mas Deus nunca nos guia para o fracasso. Ele sempre tem um propósito maior. Se Ele está te direcionando para algo novo, é porque Ele tem um plano maior do que o que você consegue ver agora. Às vezes ficamos presos ao passado, às nossas zonas de conforto, porque achamos que já temos tudo o que precisamos. Mas Deus nos chama para algo maior, irmãos. Deus não age de maneira óbvia. Deus não age de acordo com os nossos termos, de acordo com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente consegue compreender. Nem o tempo de Deus é igual ao nosso, porque está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você precisa entender que Deus não está preso ao nosso relógio, nem à nossa lógica. Ele não se apressa porque temos pressa, e não se atrasa porque achamos que já passou da hora. Por isso, quando Deus te mostra um caminho, mesmo que pareça que nada está acontecendo, confie. Muitas vezes Deus já está agindo, mas de uma maneira que você ainda não consegue perceber. Ele está movendo circunstâncias, preparando pessoas, abrindo portas que você nem imaginava que existiam. O silêncio de Deus não significa ausência. A espera não significa que Ele te esqueceu. Mas é justamente nesse período que somos testados. A nossa fé é provada no tempo da espera. É nesse momento que temos que decidir se vamos continuar confiando ou se vamos tentar agir por conta própria. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque achamos que Deus estava demorando? Quantas vezes pegamos atalhos porque pensamos que era a única solução? Mas Deus não nos chamou para andar por vista. Ele nos chamou para andar por fé. Se Ele disse para seguir, siga. Se Ele mandou esperar, espere. Se Ele te mostrou um caminho, confie que esse caminho te levará exatamente aonde você precisa estar. A obediência abre portas que você nem imagina. Abraão se tornou pai de uma grande nação porque obedeceu. Deus fez promessas incríveis para a vida dele e elas se cumpriram porque ele confiou. Da mesma forma, há promessas na sua vida que só vão se cumprir quando você der o primeiro passo. Às vezes estamos esperando um milagre, mas o milagre acontece quando obedecemos. O agir de Deus começa quando paramos de hesitar e decidimos confiar. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual tem sido o seu medo de seguir o caminho que Deus está te mostrando?
Será que você tem esperado respostas claras demais antes de agir? Será que você tem ficado preso ao medo, à dúvida, ao passado? Deus está te chamando para dar um passo de fé. Ele não te pede para entender tudo. Ele te pede para confiar. Muitas vezes, o que nos impede de obedecer não é a falta de fé, mas o medo da mudança. A gente se acostuma com a zona de conforto, com o que é previsível, com aquilo que já conhecemos. Mas Deus não nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos chamou para crescer, para amadurecer espiritualmente, para viver de maneira ousada e confiante em sua vontade. Quando Ele diz, vá, não é porque Ele quer nos tirar do nosso lugar sem motivo, mas porque há algo maior esperando por nós. A verdade é que Deus já colocou diante de você um caminho. Agora, cabe a você decidir se vai seguir ou se vai permanecer onde está. O medo pode tentar te parar, mas a fé deve te impulsionar. O que Deus tem para a sua vida só será experimentado quando você confiar e der o primeiro passo. Pense em quantas bênçãos você pode ter perdido por hesitar, por questionar demais, por esperar um cenário ideal. E agora reflita, quantas portas Deus poderia abrir se você apenas confiasse e seguisse em frente. Deus não nos dá todas as respostas de uma vez, porque Ele quer que aprendamos a depender dEle diariamente. O caminho se revela enquanto caminhamos. O mar só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo obedeceu e rodeou a cidade. A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando os discípulos trouxeram a Jesus o pouco que tinham. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, apresente a sua oração a Deus e declare pela fé o seguinte: eu sigo com Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sigo com Deus. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e com fé, reconhecendo que o Senhor é aquele que guia os nossos passos. Obrigado por essa palavra que nos ensina que devemos confiar mesmo quando não temos todas as respostas. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma caminhada de fé, para um caminho que já foi traçado por Tuas mãos antes mesmo de nascermos. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Muitos estão diante de decisões difíceis, de caminhos incertos, de dúvidas que parecem gigantes. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos no medo. O Senhor nos chama para vivermos na confiança. Eu oro para que essa pessoa tenha coragem de seguir o caminho que o Senhor tem para ela. Que ela não olhe para trás, que ela não se prenda às incertezas, mas que caminhe pela fé, sabendo que o Senhor está à frente de cada passo. Deus, se há insegurança no coração, que o Senhor arranque. Se há medo, que seja lançado fora. Se há dúvidas, que o Senhor traga clareza. Se há portas fechadas, que o Senhor as abra no tempo certo. Porque sabemos que o Senhor é fiel e que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão esperando uma resposta. Talvez esse irmão ou essa irmã estejam aguardando uma porta de emprego, uma restauração na família, uma cura, uma provisão. Que eles não desanimem enquanto estão esperando. Que eles entendam que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando e que no tempo certo o caminho que o Senhor tem preparado se abrirá diante deles.
eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Senhor, cada nome, cada necessidade, cada súplica está diante de Ti. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade, trazendo paz, provisão, livramento. Que essa semana seja uma semana de avanço, de obediência, de confiança. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa se levantar com fé, com a certeza de que seguir o Teu caminho é a melhor decisão que podemos tomar. Nós Te louvamos, Deus, Te adoramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes de encerrar, eu quero convidar você para o nosso Congresso de Casais, que vai ser do dia 1 ao dia 4 de maio, aqui em Belo Horizonte. Se você deseja viver um tempo sobrenatural no seu relacionamento conjugal, dê esse passo de fé. E não demore muito, porque as vagas são limitadas. Mande mensagem por esse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e garanta já a sua vaga. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com os seus contatos, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos permitir estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Fomos conduzidos pelo Teu Espírito para esse momento de aprendizado, para esse momento de edificação. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e poderosa. Ela transforma, ela fortalece, ela renova a nossa fé. Por isso, abrimos o nosso coração e Te pedimos, fala conosco. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós agora, trazendo clareza, revelação e entendimento. Que não seja mais apenas um vídeo, um conteúdo transmitido, mas que seja uma experiência real contigo. Tira de nós, ó Pai, toda distração, toda resistência, todo medo, toda incredulidade, e dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Que nesse momento, enquanto nós estamos meditando sobre o milagre que o Senhor operou ali nas muralhas de Jericó, que durante esse tempo a nossa fé seja renovada e aquilo que parece impossível aos olhos humanos comece a ruir diante do Teu poder. Espírito Santo, nos conduza agora. Que essa palavra venha glorificar o Teu nome e que ela possa gerar frutos em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Te louvamos por essa oportunidade e oramos a Ti confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que eu estou postando nesta semana, chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa para você assistir desde o começo. Amém? Eu quero pedir que você
Dê o like aqui no vídeo. O seu like faz toda a diferença. Quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube entrega ele para mais pessoas. O YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda para que essa palavra de fé seja espalhada para todas as pessoas. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries e fazer parte dessa grande comunidade de fé que cresce a cada dia mais. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Inclusive, aqui na aba Comunidade do YouTube, se você entrar no canal Minuto com Deus e for lá na aba Comunidade, tem um presente para os membros do canal. Eu coloquei ali, eu disponibilizei ali o livro Recomece a Viver, para você que é membro do canal. Amém? Um livro com mensagens tremendas, mensagens maravilhosas. Para você que não é membro do canal e não pode, por algum motivo, se tornar membro, mas quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. São 365 mensagens que vão transformar a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Quem nunca se deparou com uma muralha? E eu não estou falando aqui de uma muralha formada por tijolos, mas, no sentido figurado, uma muralha de problemas, uma muralha de medos, de bloqueios emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Para o povo de Israel, Jericó era uma dessas muralhas, literalmente falando e simbolicamente falando. Porque para Israel, conquistar Jericó era o primeiro passo para que eles começassem a tomar posse da terra prometida. Mas entre a promessa e a posse havia um obstáculo. E eu sei que a mesma coisa pode estar acontecendo na sua vida. Há uma promessa, mas também há uma muralha no caminho. Eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. E depois eu vou finalizar lendo o versículo 20. Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes.
cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Repare que eram instruções muito específicas que Deus estava dando a Josué. E no verso 20, nós vemos a concretização dessa grande conquista. Diz assim: então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor derrube as muralhas que têm te impedido de avançar. Amém? Sejam elas ligadas a quaisquer áreas da sua vida. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as muralhas vão cair. Apenas isso. As muralhas vão cair. Amém? Coloque isso aqui pela fé, com convicção. Irmãos, Jericó era uma cidade fortificada, típica das culturas cananeias, com muralhas duplas, largas e altas, projetadas para resistir a longos cercos. Aos olhos humanos, era impossível derrubar uma muralha daquelas apenas com gritos. A estratégia dada por Deus a Josué contrariava toda a lógica militar. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia gritar. Essa era a estratégia dada por Deus. Essa instrução tinha um caráter cerimonial e espiritual, demonstrando que a vitória seria obra de Deus e não do braço humano. A presença da arca durante essa marcha que eles fizeram simbolizava a liderança de Deus na batalha. E a obediência do povo foi uma atitude de fé, uma fé provada com ações. A queda de Jericó não foi produto de uma força militar, mas de uma fé obediente. Josué e o povo não questionaram a ordem estranha, incomum de Deus. Eles apenas obedeceram e Deus agiu. O texto diz que eles tiveram que ficar em silêncio durante 6 dias. Imagina isso, irmãos. Certamente, esse silêncio, essa ausência de comunicação, foi para aquele povo um exercício de confiança e de reverência. Gritar antes do tempo seria agir na carne. Manter-se em silêncio foi uma prova de domínio próprio e de obediência a Deus. Como que nós podemos aplicar os princípios contidos aqui nesse milagre na nossa vida? Porque o objetivo dessa série de mensagens não é apenas conhecer os milagres, mas trazê-los para a nossa realidade e assim podermos experimentar verdadeiros milagres também da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui: a obediência precede o milagre. Josué não tentou adaptar o plano de Deus. A obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo, libera o agir de Deus. Segunda coisa, nem toda batalha
é vencida pela força. Eu vou repetir, nem toda batalha é vencida pela força. Deus quis mostrar que as muralhas cairiam pelo poder da fé e não pela espada. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, mas o que Deus espera é o silêncio, é a paciência, é a perseverança. Terceira coisa, a vitória exige perseverança. Durante 6 dias não aconteceu nada. Às vezes, o milagre não vai acontecer no primeiro passo, mas depois de uma caminhada, de um tempo de perseverança. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a última coisa que eu quero extrair aqui, nesse breve estudo, o grito de fé rompe as resistências. No momento certo, o clamor de fé destruiu aquilo que parecia inabalável. A sua voz, em concordância com a instrução de Deus, tem poder. Quando você obedece ao Senhor, Deus vai agir no tempo dele. A sua voz, em concordância com a vontade de Deus, com a instrução de Deus, tem poder no mundo espiritual. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem muralhas na sua vida que não vão cair pela força, mas sim pela fé e pela obediência. Não pare de marchar, não desista. Mesmo que pareça sem sentido aquilo que você está fazendo, mesmo que pareça repetitivo, imagine o povo durante 6 dias marchando, uma vez por dia, eu sei, mas durante 6 dias, em silêncio. Mesmo que pareça sem sentido, siga a orientação de Deus. Mesmo que a muralha ainda esteja de pé, continue seguindo a voz do Espírito Santo. No tempo certo, as muralhas vão cair. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, alguém que você conhece que está passando por um tempo difícil, um tempo de crise, alguém da sua família, ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja diante de batalhas, diante de muralhas intransponíveis, mas você serve a um Deus de milagres. É isso que nós estamos aprendendo aqui durante essa semana. Não há nada impossível para Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Reconhecemos que não há muralhas altas demais, nem obstáculos firmes demais diante do Teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. O Senhor sabe as muralhas que foram erguidas em suas vidas. As muralhas do medo, da dúvida, muralhas das dívidas, das enfermidades, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que ocorreram no passado e que foram mal resolvidas. Mas nós queremos te pedir pela fé, que assim como em Jericó, o Senhor nos ensine a obedecer, mesmo sem compreender, a caminhar mesmo sem ver mudança e a confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Capacita-nos a perseverar. Dá-nos fé, ó Pai, para continuar marchando. Ajuda-nos a discernir o Teu tempo, a ouvir a Tua instrução
e a confiar que o teu poder vai se manifestar. E no tempo certo, nós pedimos que o Senhor derrube toda a muralha que tem nos impedido de tomar posse das tuas promessas. Que o grito de fé seja liberado e que a vitória seja completa para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho da sua muralha, não importa o quão ela seja fortificada, você serve a um Deus do impossível, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres, como nós estamos aprendendo aqui durante essa semana com essas passagens bíblicas. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.